Um ótimo dia para você! Estamos em mais um Café Sem Filtro aqui na T7 News e eu já quero agradecer a presença de todos vocês que estão assistindo agora, quinta-feira, 11 horas da manhã, e para todos aqueles que vão assistir esse programa depois, o gravado. Como toda semana, a gente começa abrindo o nosso biscoitinho da sorte, porque eu digo que gordo gosta de quê? Café com biscoito, minha gente. Ou com bolinho. Estamos angariando bolinho, coxinha. Se você quiser trazer aqui pro programa para nós comer, nós come, viu? E vamos lá então para nossa mensaginha do dia, do nosso biscoitinho da sorte. Acredite nas pessoas com sinceridade constitui uma fonte. Acreditar nas pessoas com sinceridade constitui uma fonte de entusiasmo. Olha que bonito, né? Acreditar nas pessoas com sinceridade constitui uma fonte de entusiasmo. Não entendi, mas tá bonita, frase bonita. São aquelas frases que são bonitas que a gente não entende, mas muito bonita, né? Para mim não fez muito sentido, mas bonita a frase. Então, acredite nas pessoas com sinceridade. Acreditar constitui uma fonte de entusiasmo. Estou lendo pela 10ª vez que realmente não entendi essa frase, mas faz parte do nosso programa Sem Filtro. Por quê? Ser sem filtro é, inclusive, admitir que você não entendeu a frase do biscoitinho. Porque eu sempre digo que, minha gente, opinião é que nem o que, Sandra? Furico, cada um tem o seu. Então, vamos começar o nosso programa. Eu conto com a presença de todos vocês nos comentários. Traga sua opinião, porque aqui o que mais importa para nós é a nossa opinião. E opinião a gente não discute. Por quê? Porque eu digo que o único que tem a verdade total é Deus. Não sou eu, não é você, não é ninguém. E aí, isso que é o legal da discussão. É a gente poder abraçar todas as opiniões e respeitar. Porque opinião é assim. Eu tenho a minha, você tem a sua, o outro tem a dele. A gente aqui tem um leque de opiniões e a gente respeita a opinião do coleguinha e a gente convive com essas várias opiniões. E vou falar para vocês, a gente aprende muito quando a gente ouve a opinião do outro e respeita a opinião do outro. Gente, minha caneca, gente. É que vocês não conseguem, né, mesa, dar um close? Olha que coisa mais linda. A minha caneca aqui, sua opinião é sem filtro. Sou eu, tá, gente? Olha que bonita a minha caneca. Eu ganhei da Neia, nossa convidada hoje no Café com Especialista. Olha que carinho, gente. Olha o meu caderninho muito chique também. Olha, gente, que carinho. Vamos falar a verdade? Eu não sei se dá para ver, mas olha, tudo de café sem filtro. Ai, que coisa mais linda. Mas eu agradeço a Neia pessoalmente no terceiro bloco. Então vamos começar, pessoal? Primeira notícia do dia. Bom, todo mundo viu a polêmica envolvendo a nossa querida... Não é a Janja, hein, gente? A nossa querida deputada Erika Hilton, que já deve fazer um mês que eu falo da Janja. Ao afirmar que o patrão não trabalha porque não vai para o chão de fábrica. Ela falou isso, viralizou, porque o patrão é milionário, porque o patrão não vai para o chão de fábrica, porque o patrão explora o empregado, mas se ele ficar sozinho, ele não sabe produzir. Só que a nossa querida Erika Hilton só esqueceu de fazer uma pesquisa. A grande maioria dos empregadores no Brasil são pequenas empresas, micro e pequenas empresas. São aquelas empresas que o empresário, e eu me coloco nesse lugar, lava o chão do seu negócio, lava o banheiro do negócio. Quantas vezes eu não lavei o banheiro que os meus estagiários depois, enfim, usaram e sujaram. Então, dona Erika Hilton, e aí não é uma questão de opinião, é uma questão de, aliás, a minha opinião, vamos estudar um pouquinho para a gente falar, né, do outro, porque acredito que ela estava falando de grandes empresas, né, grandes montadoras, Volkswagen, eu posso falar GM, grandes montadoras, né? Agora, quando você para observar, e aí a gente estudou isso por conta aí da questão da alteração da lei, que inclusive foi uma ideia dela, que depois outro partido foi lá e
pegou, né? Aliás, é um partido que costuma pegar mesmo tudo de todo mundo. Mas aí, quando ela estava discutindo essa questão da alteração da lei 6 por 1 para 5 por 2, foi feita uma pesquisa muito grande e a grande maioria dos empregadores são pequenos e microempregadores, são aquele que abre o negócio, varre o chão. Eu vejo pelo meu marido. Meu marido tem uma loja de vidro com meu sogro, ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Se precisar, ele varre, se precisar, ele dirige, ele só não põe vidro, mas o resto ele faz. Então, minha querida Erika Hilton, ela surgiu com o debate sobre a redução da jornada de trabalho, como eu falei para vocês, que ainda aguarda votação no Senado. E como eu falei há umas semanas atrás, saiu da urgência, né? Então, passou pelo Congresso ali, uau, pela Câmara dos Deputados, votação expressiva, vamos para o Senado, e no Senado parou e tomou uma bela de uma engavetada, que até agora neca de pitibiriba. Vocês sabem o que é neca de pitibiriba? Porque isso é coisa de velho. Ela surge, então, com esse debate, só que o problema é o quê? É reduzir o conceito do trabalho apenas à execução de uma atividade. Então, quando eu reduzo o conceito, o que eu faço com isso? Eu simplesmente olho para um só lugar. E o que ela não vê? Administrar o negócio, você precisa cuidar de vendas, finanças, a gente que é empresário, pequeno empresário, tributos, contratos, equipe e ainda assumir o risco da empresa. Quantas e quantas vezes, porque eu tive escola de educação infantil também, eu fiquei sem salário no final do mês para pagar a minha equipe, minha gente. E quando faltava berçarista, quem trocava o bebezinho? Eu amava, tá? Mas quem trocava o bebezinho, quem cheirava aquele bumbum gostoso? Era eu. Então, dona Erika Hilton, que eu sei que não vai ouvir a gente, de repente chega lá, né? Já pensou? Que chique. Mas então, dona Erika Hilton, antes de falar bobagem, estuda um pouquinho. E aí eu volto numa discussão de quando nós estávamos aqui falando sobre a violência doméstica contra a mulher. E aí a gente falou muito da questão da plataforma digital e o quanto ela expõe alguns assuntos de uma maneira tão rápida, de uma maneira que viraliza enormemente, mas que fica ali no raso. E aí você só dá a razão para A ou para B. Quando que, na verdade, você tem dois lados. A gente diz isso muito no direito. Verdade, existem várias verdades. Não existe a verdade real, que é a busca pela verdade única. Só que nas redes sociais, muitas vezes, por você ganhar ali plateia, porque todo mundo quer plateia, inclusive eu, por isso que eu estou nesse programa, a gente acaba lançando uma ideia, levantando uma bandeira, que no fundo, não trabalha o problema, minha gente. Não é? Faz só fazer o quê? A ficar contra B. E aí a gente estava falando há semanas atrás sobre isso. Homens e mulheres serem vistos como lados opostos. Empregado e empregador. Gente, empregado e empregador não é inimigo, não. O dia que o empregador entender que ele não sustenta pessoas, mas ele auxilia famílias, ele vai ver a importância dele estar ali no negócio dele, levando o negócio dele para frente, levando o negócio a sério. E o dia que o empregado vê que o patrão não é o papaizinho dele, mas aí a gente já vai entrar em outra discussão que eu trago aqui outro dia, mas que o empregador é sim aquele líder que trabalha para que ele possa desempenhar também melhor a função dele, talvez a gente comece aí a mudar a visão. Mas dona Erika Hilton, que também já veio com outras ideias maravilhosas, como por exemplo, né, falar que o mundo, o Brasil, só seria livre quando as famílias acabassem. Então fica aí meu apelo, querides, estuda. Mas precisamos tocar esse programa, então eu quero agradecer aos nossos parceiros, aqueles que estão ao nosso lado, que abraçaram essa ideia e que me deixam vir aqui falar o que eu quiser, que é o Thiago do Sofá Zero. Pessoal, agosto, época de seca, né? Então, muito ite, é rinite, é sinusite, é tudosite.
Manda lavar seu sofá, seu tapete, seu colchão com o Thiago, que você vai ver que a sua saúde vai melhorar. Eu falo que assim, o Thiago vai e lava seu sofá para o seu filho vir sentar e derrubar sorvete, mas faz parte. Quero agradecer o Felipe da JVB, meu querido marido, que põe espelho, vidro, mas varre a calçada também. Vai lá se você quer uma obra bacana, uma obra segura, porque esses dias eu estava ouvindo ele falar que ele recusou uma obra por causa do vento, e o outro foi lá e botou. Eu falei, Jesus, misericórdia, que esse vidro não caia na minha cabeça. Então vai lá, fala com o seu Jorge, com a dona Cláudia, você vai ter seu vidro, seu espelho, seu box do banheiro bem bonito. A Bruna, nós vamos receber a Bruna aqui hoje também. A Camila da Feno, nossa parceiraça aqui da T7, que apoia o futebol, apoia a rede como um todo aqui. A Carol da Cafeteria Fábulas Café. O Eric Pazini da Fire, cuida do meu dinheiro, meu BPO financeiro e cuida do dinheiro de todo mundo bem, viu, gente? A Mariana Paiva, que ela é franqueada da Prudation do Brasil, protegendo famílias, legados e empresas com estratégia. O Xaxá, meu querido Charleston, da Fireworld, ele trabalha aí com licença do bombeiro. A gente tá vendo, viu, Xaxá, se você não vende spray de pimenta pra nós. O Gleison, do Café Braseiro, o Gleison tá me devendo aqui o café, porque eles fabricam o próprio café. A Neia, que vai vir hoje no último bloco da IP Educacional, e a doutora Vânia, que é biomédica e esteta. Então não saia daí, que depois do nosso intervalo comercial, a gente vai receber 2 visitas muito especiais para a gente seguir com o assunto emagrecimento, que a gente fez um programa e esse programa viralizou. Vamos lá para o comercial, minha gente! Projetos de segurança, instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores, alarmes de detecção de incêndios, hidrantes e sprinklers, além de uma linha especial de produtos para segurança. Fireworld Taubaté, engenheiros e especialistas à disposição da segurança de sua empresa e de sua família. Mais de 15 anos de experiência realizando projetos completos de Corpo de Bombeiros. Fireworld, porque a vida é uma responsabilidade de todos. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho. Oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. A técnica Ciclut doutora Vânia Leissan foi criada para trazer benefícios e resultados reais. Os benefícios da Ciclut são para tratar da gordura localizada, celulite, flacidez e redução de medidas. Além disso, o nosso protocolo é totalmente personalizado. Avaliamos muito a necessidade de cada paciente. Por trás de cada atendimento existe uma história de transformação. Conheça o método da doutora Vânia Leissan. Projetos de segurança, instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores, alarmes de detecção de incêndios, hidrantes e sprinklers, além de uma linha especial de produtos para segurança. Fireworld Taubaté, engenheiros e especialistas à disposição da segurança de sua empresa e de sua família. Mais de 15 anos de experiência realizando projetos completos de Corpo de Bombeiros. Fireworld, porque a vida é uma responsabilidade de todos. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho.
oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. Projetos de segurança, instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores, alarmes de detecção de incêndios, hidrantes e sprinklers, além de uma linha especial de produtos para segurança. Fireworld Taubaté, engenheiros e especialistas à disposição da segurança de sua empresa e de sua família. Mais de 15 anos de experiência realizando projetos completos de Corpo de Bombeiros. Fireworld, porque a vida é uma responsabilidade de todos. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho. Oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho. Oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. Voltamos então no nosso Café Sem Filtro, hoje com a presença da Bruna, nossa personal trainer aqui, patrocinadora, parceira do nosso programa, ela que tem a metodologia miofascial. Gente, mas eu adorei, assistam, se vocês não assistiram o programa que a gente conversou, assista, eu adorei a história da personal para quem tem depressão. Sou eu. Você tem depressão, Luana? Graças a Deus, não. Mas, gente, quando ela explicou, e eu achei maravilhoso, porque ela falou assim, não adianta você dar um exercício, sei lá, 40 repetições para uma pessoa que tá depressiva. Ela vai morrer. Eu sou essa pessoa, eu morro. Se você me der 40 repetições para fazer, eu saio andando da academia, vou lá no bar e pego um vinho para mim. Bruna, bem-vinda mais uma vez e sempre ao nosso programa. Gratidão pela sua presença. E como o nosso assunto do monjarinho e do emagrecimento foi bem polêmico, nós estamos voltando a esse assunto. Então, seja muito bem-vinda desde já ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço. E conosco também nós temos a doutora Lígia Santos, ela é psicóloga, ela trabalha com uma linha que agora eu esqueci, eu confesso que eu esqueci porque eu não consegui anotar aqui, é logoterapia, né? Isso. Logoterapia, gente. Eu falo que esse povo só vem com nome difícil aqui para esse programa, mas que bom, ela estava me explicando fora aqui das câmeras o que é a logoterapia, achei muito interessante. E ela volta qualquer dia para falar só disso. Bem-vinda, Lígia, gratidão pela sua presença. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Vai ser um prazer voltar para falar mais da linha. Que bom. E vamos lá. Vamos aí, né, gente? A gente tá... Eu já posso dar spoiler, Sandra? Dane-se, não quero nem saber se pode, se não pode. A gente está pensando em fazer espaços de profissionais para trazer dicas, entende? Para a gente ter esse espaço onde a gente traz conhecimento, onde a gente acrescenta na vida de quem está assistindo a gente. Então, de repente, vai ter aí um espaço de psicologia, um espaço de saúde, um espaço de beleza. Eu já posso dizer que vai ter um espaço de vinho, que eu adoro. Então, é isso. Mas então vamos à nossa primeira notícia, porque a gente veio aqui não só para tomar café, mas para comer biscoitinho chinês também. Vocês já receberam o de vocês, podem abrir, ler a mensaginha que tá no biscoitinho aí. A minha de hoje eu não entendi, foi nada. A gente estava conversando fora das câmeras que ela é até um pouco incongruente. Achei chique, incongruente. A de vocês faz tempo. Gente, eu vou reclamar no Procon. O biscoito da Lígia veio sem nada.
Eu vvou reclamar. Atenção, Procon! E atenção, fabricante. Eu nem sei se eu posso. Bom, que seja. Atenção, Procon e fabricante do biscoito chinês. O dela veio sem nada. Isso é interessante, hein? Atinge-se a sabedoria quando se aprende a segurar a língua. Eita, então eu sou muito burra. Adorei! Eu sou uma tapada! Muito bem, mas, gente, eu sou uma tapada terapeutizada, sabia? Porque eu era pior. Eu era bem pior, mas isso deixa para um outro programa. Então vamos à nossa notícia. Eu descobri que eu sou tapada agora. O emagrecimento nunca esteve tão em evidência. E eu acho até interessante, antes de eu começar a notícia, porque antes a gente até viu para fazer uma pauta assim, e a gente vai voltar para falar sobre isso. Tinha o culto à magreza. Depois vieram as influencers, as pessoas aí, principalmente no digital. Respeite o meu corpo, respeite a minha história. Inclusive com publicidade, de propaganda de marcas de beleza. Gente, é só uma opinião, né? Mas aí veio o Monjarinho, essas mulheres tudo emagreceram. E aí, eu vou ler a reportagem, mas depois eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Porque assim, isso é um comodismo, né? Do tipo, não tô conseguindo emagrecer, vamos fazer o culto à beleza como você é. Ou não. Então, depois eu quero saber a opinião delas. Aliás, eu já quero saber a opinião delas já, mas eu vou acabar de ler a notícia. Mas já fiquem com essa resposta aí. Por quê? É interessante a gente ver todas essas moças que falavam do culto à beleza como você é, seja como você é, você gordinha, magrinha. Gente, eu sou gorda desde que eu nasci. Eu nasci já com o médico me dando aí uma receita. Na minha época, quando a gente ia emagrecer, gente, eu faço dieta desde que eu me entendo por gente. E aí, o médico, ele era ruim. Por que ele era ruim? Porque ele pegava uma criança de, sei lá, eu tinha 11 anos de idade, e ele fazia o quê? À tarde você pode comer uma fatia de queijo branco. Cara, eu tenho um ódio de queijo branco. Eu tenho ódio de queijo branco. Eu sei que o ódio é do médico, não é do queijo branco, mas assim... Que você pode comer um copo de leite, ou, meu Deus, um copo de leite. O que é um copo de leite? Não, nem tinha castanha na época ali já. Na época nem tinha castanha. A gente tinha aquela alternativa. O lanchinho da tarde vai ser uma fatia de queijo branco ou um copo de leite. Gente, me irritava, mas tudo bem, vou voltar aqui. O emagrecimento nunca esteve, então, em tão evidência. De um lado, medicamentos que revolucionaram o tratamento da obesidade, do outro lado, as redes sociais, reforçando os padrões estéticos cada vez mais difíceis de alcançar. E agora, as que eram a favor de ter o corpo como você quiser, agora também já tá tudo magrinha. Afinal, estamos falando de saúde ou de uma busca incessante pelo corpo perfeito, que não existe, né, gente? Vamos combinar? Instagram é só pra ver nós bonitos. Quem vê nós com bafo, com o cabelo todo desarrumado, sem maquiagem no Instagram? Eu posto, mas tudo bem. Então, é o que a gente vai conversar hoje com a Lígia e com a Bruna. A Prefeitura de Ji-Paraná, em Rondônia, iniciou um programa de tratamento da obesidade com o uso de Monjaro na rede pública. Inclusive, já estou vendo para me mudar para lá. Mas um detalhe chama a atenção. O medicamento faz parte de um protocolo completo, que inclui consultas com médico, nutricionista, psicólogo, atividade física orientada. Já desisti, vou ficar em Taubaté mesmo. A permanência no programa depende da adesão do paciente a esse acompanhamento multiprofissional. Esquece, não vou para lá. Nem mesmo um medicamento considerado revolucionário está sendo usado sozinho. O tratamento envolve também mudanças de hábito e acompanhamento psicológico. É por isso que nós estamos com a Bruna e com a Lígia aqui. Então, Lígia, por que o acompanhamento psicológico é tão importante num processo de emagrecimento? Você sabe que eu já tô querendo, assim, um exorcismo para mim. Porque, assim, tratamento psicológico, esquece, já não dá mais. Eu tô chamando um exorcista para mim. Mas, assim, agora falando sério, por que é tão importante um tratamento psicológico no processo de emagrecimento? E eu já quero que você entre com a sua opinião, sem filtro, sobre essas mulheres que eram pró-corpo, seja você como você quiser, e agora tá tudo magra. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente trazer é que nós somos educados para buscar o defeito.
Não sei você, mas a maioria das pessoas que eu conheço Imagina, olha no espelho pra gente. ver o que tá errado. Eu amo a minha mãe, mas quando eu limpava a casa, ela falava, olha como tá sujo. Aham. Olha como tá sujo. Eu falava, gente, mas eu dei o máximo de mim, mas como? Sempre em tudo, na escola, certo? Ah, tirou essa nota, não faz mais que obrigação. Uhum. Onde você errou? Qual foi a questão que você errou? A gente nunca olha para potencialidade, para beleza. Uhum. A gente fica sempre buscando defeito, certo? E isso acontece com a nossa aparência também, né? Então, as pessoas precisam ser educadas para buscar a beleza em si mesmas, Uhum. antes de qualquer coisa. Uhum. Porque nunca vai ser suficiente. Certo? Mas isso você acredita que é uma busca do ser humano como um todo? Porque o ser humano nunca está satisfeito. Justamente. Mas eu acredito que é uma coisa que a gente pode mudar. Você A gente acredita pode que a gente mudar. pode chegar na plena satisfação na vida? Eu acho que não. Plena satisfação, não. Mas a gente é capaz de se olhar e falar assim: eu me amo absolutamente e eu não mudaria nada em mim, apesar de tudo. Profundo? Tá que nem a frase do começo do programa que eu não entendi. Você viu que eu fiz uma cara de cri, cri, cri. Porque o que eu tô pensando, né? Existe também aquela máxima de que nada está tão bom que não possa melhorar. Então, por exemplo, se você, nós, qualquer pessoa, Uhum. se ama, ok, tá tudo certo. Porque uma coisa é a pessoa que não vê qualidade. Uhum. Outra coisa é a pessoa que se ama, se aceita, tá tudo Isso. bem. Tá. Mas, de repente, eu quero colocar um mlzinho de ácido... Ficou linda a minha boca, né, gente? Entendeu? Sim. Por quê? Porque eu tava feliz? Tava feliz. Ah, se eu não tivesse dinheiro pra colocar o ácido hialurônico, eu ia morrer. Na Neia, depois do terceiro bloco, viu, gente? Você pode ir de modelo. Aí é bem baratinho. Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, assim, eu ia morrer se eu tivesse sem o ácido hialurônico? Não. Mas eu fiquei muito mais feliz com a boca mais contornada. Ótimo. Ótimo. A questão aí é justamente você saber seu limite. E o limite não é o céu? Diriam os filósofos. Depende. Como que é o nome daquela estilista italiana que fez um monte de procedimento estético? Você lembra o nome dela? Quem? Ai, da Versace. Essa mesmo. A Donatella. Donatella. Não, mas gente, a Donatella, vamos combinar, né, gente? Agora vamos dar a nossa opinião sem Tomara filtro, que ela não né? assista também. Ah, ela vai assistir, porque ela gosta muito de mim. Ai, meu Deus. Donatella. Que mal. Beijo pra você, querida. Mas assim, Ana Maria Braga, né? A gente não precisa ir na Itália, né? Ana Maria Braga, que também gosto, viu, Ana? Beijo, vou cozinhar qualquer dia aí com você. Meu irmão fala que eu vou virar Ana Maria Braga, tomara Deus. Mas sim, mas aí o céu não é o limite, porque às vezes pra mim aquilo tá feio, mas de repente ela se olha no espelho e se ama. Ou não? Eis a questão, só conversando com ela pra saber. Entende? Qual que é o limite para aquela pessoa? A deformidade, talvez? Ficar desnutrida, talvez? A Gretchen, né, gente? Mais do que ela fez de procedimento, né? Falando aqui sobre emagrecimento, eu tive uma cliente há um tempo atrás que já era magra, era atlética, treinava 2 vezes por dia, mas ela não tinha a barriga do jeito que ela queria. Ela tá tomando Monjaro a ponto de caírem as unhas. De tão desnutrida Você que ela ouviu tá. um nossa aí. Pois é, gente, mas e aí? O que falta para ela? Porque isso é um buraco. Com certeza. E aí o buraco, a gente tenta suprir com qualquer coisa. Pode ser comida, pode ser atividade física, pode ser bebida, Sim. não é? Então, Por e isso que aí? a terapia é importante. Por quê? Porque é muito importante a gente trazer para consciência que esse buraco nunca vai ser preenchido. Ou, de repente, você faz a terapia e desiste até de emagrecer, né? Também. Fica feliz e pronto. Também, pode ser. Pode ser, é uma das possibilidades. Bruna, por que a atividade física é indispensável para quem usa o monjarinho? Bom, quando a pessoa faz, né, o uso do Monjaro, ela não perde somente gordura, né? Ela vai ter também uma perca da massa muscular, né? E isso acontece em todas as pessoas que fazem o uso do Monjaro. O que é necessário a pessoa fazer? Um treinamento de fortalecimento, tá? Porque quando ela faz a musculação, por exemplo, o treino de força, a gente consegue
eliminar essa perca de massa muscular, tá? Na verdade, o músculo, ele não é só a estética, né? O músculo, ele é para saúde. Eu ia falar isso, porque quem não tem músculo morre, né, gente? Olha a recuperação de uma pessoa que passa, por exemplo, por um processo cirúrgico, tá num hospital internado. Todo Quem mundo fala faz que o TI, exercício quem sobrevive é quem tem mais quem massa tem mais muscular, massa né? muscular. Eu tô ferrada porque eu já tô uma gelatina que faz sei lá quantos meses que eu não vou pra academia. Mas você tem tempo ainda. Tenho tempo, gente, eu tenho tempo ainda. E aí eu volto pra Lígia, pra gente voltar nesse buraco aí, porque tem pessoas mesmo que acreditam que o emagrecer... Gente, é verdade, eu quero a sua opinião, pessoa que tá aí do outro lado me assistindo. Eu tenho amigas que elas... Primeiro em mim, eu sempre fui gordinha, obesa, eu sempre ouvi aquela máxima horrorosa de, nossa, mas você tem um rosto tão bonito. Eu também. A minha vontade era falar, vai pro inferno, porque você é feio que nem um diabo, um capeta. Mas, enfim, né? Eu era educada. Era. E aí, eu tinha... Mas eu nunca tive problema com os homens. Marido, agora desliga, porque eu preciso contar isso pra elas, não para você. Eu nunca tive problema. Então, assim, por quê? Porque a minha beleza estava em outros lugares. Eu era divertida, eu era inteligente, eu faço piada. Então... O que acontecia? Eu tinha amigas minhas que esteticamente eram mais atraentes que eu, mas que às vezes eu ficava, inclusive, com os meninos que elas gostavam. Por quê? Porque eu era mais interessante. No final das contas, acabava que eu ganhava nesse quesito. E eu tinha amigas que elas acreditavam. Eu tive amigas que fizeram bariátrica. Eu tive uma amiga que fez uma bariátrica que quase morreu. Hoje ela tem problemas neurológicos por causa disso. E que faziam bariátrica ou emagreciam porque elas acreditavam que elas não conseguiriam um namorado, porque também tinha as que queriam namorada, se não fossem magras. Sim. Só que o que acontecia? Emagrecia e não arrumava namorado do mesmo jeito. Aí eu falava assim, bom, então o problema não era o peso, o problema é você, amiguinha. Então, essa expectativa de eu vou colocar todas as minhas fichas no Monjaro para emagrecer, porque aí a minha vida vai mudar. Ela é perigosa? Definitivamente, sem dúvida, né? E por quê? Porque não existe solução mágica para absolutamente nada na vida. Que pena, né? Que pena, né? Já pensou? Não Se existe existisse? magia, né? Não existe Teríamos magia. mais Tecnologia, diria a feiticeira. Sim. Não existe uma resposta, né? Como você bem disse, inclusive, as pessoas tendem a ter uma visão binária das coisas, né? É o tal do bonito, feio, gordo, magro. Certo, errado, Certo, sim, não. errado. Mas porque o nosso cérebro já é subdividido de direita e esquerda. Então, mas Né? a gente A gente não é subdividido. precisa aceitar isso, né? Isso a gente pode ter uma visão mais múltipla das questões da Mais vida. global, né? Da complexidade real que é viver, né? Então, a gente cresce muito ouvindo que o gordo é feio, o velho é feio, né? Então, isso não é verdade. Você vivenciou isso, eu vivenciei isso, né? Muitas vezes, nós somos bonitas, nós somos interessantes, nós somos inteligentes, e não é o peso que vai definir nada, né? Propriamente dito. Então, ter esse cuidado de entender que não vai responder todos os problemas, resolver tudo, não vai preencher o vazio, né? O vazio é uma coisa que nós temos que aprender a lidar, sempre vai existir, né? Inclusive, porque assim, não sei se você vai falar mais pra frente, em algum momento, talvez seja necessário o desmame do remédio, de emagrecimento. Mas isso ninguém pensa, né? Né? Ninguém pensa no desmame. E a minha pergunta pra Bruna é justamente essa. Bruna, já vou aproveitar o seu gancho, mas eu ia falar, amiguinha, se você coloca todas as suas fichas no emagrecimento e ainda assim não arruma namorado, você é chata, hein? Vamos mudar? Vamos fazer uma psicóloga? Vamos para uma terapia? Porque vamos combinar, ninguém te suporta, amiga. Então, vamos lá, vamos junta. E aí você vai numa psicóloga, vai numa terapia, vai descobrir porque você é chata, porque não é porque você é gorda ou magra. É porque você é legal, você é compreensiva, ou você é chata, mandona, controladora, insuportável. Viu, amiguinho que tá olhando aí desse lado da câmera, Bruna? E aí eu desmamei, porque ninguém pensa no desmame, né? Eu perguntei pra uma conhecida, que ela tá no Monjaro, já emagreceu de quilos, né? Eu falei, e aí, quando você parar de tomar e a fome voltar? Porque todo mundo
tem essa questão, né? Uhum. Menos eu uso uma Monjaro, eu vou ter fome do mesmo jeito. Mas ela falou, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, amiga, ou você vai tomar a vida inteira, ou você vai tomar tenência e juízo. E aí, desmamei. Então, o grande problema que tem acontecido é muito assim, esse medicamento, na verdade, ele é para um tratamento da diabetes, né? Só que como Maravilhoso, ele, né, gente? O brasileiro é criativo, né? O Como, tratamento da diabetes para emagrecer. como ele tem bastante resultados no emagrecimento, muitas pessoas estão usando dele para o emagrecimento mais rápido, né? E aí Ou seja, o que você ainda corre o acontece? risco de ferrar seu pâncreas e você criar uma Sim. diabetes tipo 2, porque o seu organismo não produz mais insulina, porque o remedinho tá te ajudando. Quando você desmama, ele fala assim, ué, mas agora eu tenho que produzir? Não quero mais. E aí, por exemplo, a massa muscular, ela ajuda, né, nesse processamento da glicose também no corpo. É mesmo? Sim. Explica isso pra mim, que isso E agora eu me aí, o que interessei. acontece? Quando você toma um medicamento, você não tem nenhum problema, né, com diabetes, você não tem glicemia alta, né, você vai também perdendo essa massa muscular, então isso pode também atrapalhar nesse processo. Uhum. E aí, o que acontece? Quando a pessoa faz para o uso do emagrecimento, ela faz o desmame, aí ela precisa o quê? Por isso é interessante esse projeto, né, que você citou aí, que é um conjunto. Um conjunto. Porque se ela não faz um acompanhamento com nutricionista, se ela não faz um acompanhamento com psicólogo, ela vai voltar a engordar de novo. Uhum, porque ela não Porque vai descobrir a causa, fome vai né? voltar. Ela não vai descobrir Ela a não vai causa, descobrir a o causa. porquê que ela engordou, Uhum. né? Então, E assim, quando ela emagrece e ela se vê bem, a autoestima melhora, Uhum. né? Mas a partir do momento que ela fez esse desmame e aí ela começou a engordar de novo, outros problemas podem vir, É o famoso psicologicamente. efeito Sanfona. sanfona, né? Então você emagrece, você engorda, você emagrece. Eu sei, gente, eu sou uma Sim. sanfona maravilhosa. Eu vou entrar na segunda notícia, a gente vai tocar direto, porque tá muito interessante esse assunto. Um estudo publicado em junho de 2026, agora, analisou 2.210 vídeos com a hashtag GY, deve ser Gintok, no TikTok, gente, porque eu nem tenho TikTok, nem sei o que é isso. Eu sou uma senhorinha, como disse meu filho mais velho, flopada. Eu fui só descobrir o que é sabia que tinha flopada. isso Eu fui só também. descobrir o que é flopada quando eu fui dar uma palestra para jovens. Que eu cheguei e falei, o que é flopada? Eles começaram a rir da minha cara. Eu vi que não era legal. Os pesquisadores concluíram que os conteúdos que mostram corpos extremamente musculosos e comportamentos como dietas rígidas, treinos excessivos e incentivo ao uso de suplementos e esteroides recebem mais visualizações e engajamento. Segundo o estudo, isso pode intensificar a comparação social e aumentar os riscos para a imagem corporal, especialmente entre os jovens. Então, as redes sociais estão premiando justamente, acho que é por isso que eu não sou do TikTok, justamente os conteúdos que podem gerar mais comparação, frustração e pressão estética. Ou seja, não basta você ter todos os problemas na vida, você ainda tem que ser premiado por conteúdos que gera comparação, frustração. Cara, vamos ser premiado por coisa boa? Por que meu tacape não tá aqui? Eu vou quebrar essa canetinha. Gente, vamos premiar para coisa boa, vamos premiar porque você fez uma ação social, vamos premiar porque você ajudou o coleguinha. Agora, prêmio por quem gerar mais comparação, frustração e pressão estética, meu povo. Lígia, Sim. pelo amor de Jesus Cristo, Senhor, pode descer, porque ó, acabou, viu? Acabou tudo aqui na Terra. Diga pra mim sobre isso, fale alguma coisa pra mim sobre, porque eu tô até, a pergunta era como as redes sociais influenciam a autoestima, mas cagando na autoestima, não posso falar cagando, né, gente? Cagando na autoestima, né? É preocupante, é muito preocupante. Eu, sinceramente, dependendo do quadro dos meus clientes, eu desaconselho a ter rede social. Porque ela é baseada em comparação. E ela incentiva a ansiedade. Porque se você posta alguma coisa, você quer engajamento. Certo? E aí, se isso não vem, gera uma ansiedade. Gente, mas engajamento por comparação, frustração e pressão estética. É todo o algoritmo é baseado nisso, em comparação. Gente do céu. A frustração vem do fato de que o que a gente vê lá não vai ser atingido.
Inclusive, falei isso hoje numa sessão com um cliente. É extremamente importante as pessoas entenderem que o que a gente idealiza não vai ser concretizado. Sempre vai ter um gap, né? É o tal do vazio, né? Uhum. Que não vai ser É preenchido. o tal da expectativa e realidade. Exatamente, expectativa e realidade. Uhum. E o que a gente, inclusive na psicologia, a gente fala que quanto menor essa distância, equivale ao nosso nível de maturidade, né? Ou seja, aí é uma pergunta. Diga. Eu tenho menos expectativa Não. ou eu tenho mais realidade? Mais realidade. Criar expectativa é extremamente importante. Porque senão você não se movimenta. Aham, Né, Sim. Bruna? Quem Sim, que vai com certeza. treinar se não esperar um resultado com aquilo? aham. Né? Você já vai em busca de um resultado, né? Exatamente. Expectativa é muito importante. O que a gente precisa adequar é a distância, né? Porque o que acontece? Conforme a gente vai idealizando e não realizando, a gente vai desistindo. Isso também leva à depressão, a quadros depressivos, né? É estagnação. Então, a gente precisa criar expectativa, praticar bastante. Mas expectativas reais também, né? Não adianta eu achar que eu vou ter um dia 1,90 m, porque Exatamente. daqui pra frente agora eu só diminuo, eu não cresço mais, Exatamente. né? E aí, quando alguém for optar por um tratamento com a canetinha, que eu acho extraordinário, eu acho que é válido, super válido, precisa estar consciente das suas expectativas e adequar isso à realidade. Os profissionais vão ajudar, o personal, o psicólogo, o médico, a Nutri, né? Para que isso seja possível de se realizar. E Bruna, você já viu alunos querendo reproduzir os... Gente, eu vejo cada coisa nessa rede social, minha gente. Você já viu seus alunos querendo reproduzir as coisas que tá lá no Instagram? Aí cai o peso no pé, aí torce o pé, aí cai na esteira. Aí bota o gato pra andar com ele na esteira. Você já viu a do gato que anda na esteira com o dono? Já viu? E aí, putz, o gato, eu vou achar e vou postar nas minhas redes. O gato, ele anda na esteira junto com o dono, aí o dono tropeça no gato, o gato cai de um lado, o dono cai do outro, enfim. Mas esses seus alunos, eu sei que você não tem alunos do Pinel, mas assim, tem alunos que têm essa ânsia por reproduzir aquilo que está nas redes? Tenho, muitos. E isso é uma coisa que eu brigo sempre. Porque, como eu trabalho com questão postural e com pessoas que têm dor, a maioria, quase todos vêm até mim por isso. Porque eles estão com dor, porque fizeram treinos vistos na internet. Olha, entendi. As mulheres que querem emagrecer, elas pegam os vídeos lá das influencers e fazem em casa todos os dias, e aí começa a ficar com dor, gera lesão. Ou seja, cliente pra você, né? Cliente pra mim. Pessoal, foca aqui em mim, foca em mim. Isso Pessoal, continua fazendo isso, que Bruna terá cliente para o resto da vida dela. Isso acontece Mas pra muito. gente finalizar, gente, a gente precisa de uns 3 programas para falar da canetinha, né? A gente vai voltar em outros programas, porque o papo tá muito interessante. Eu gosto muito de trazer isso que você falou, expectativa e realidade, porque foi como eu falei, eu não vou ser a Gisele Bündchen, talvez daqui a umas 4 vidas eu volte a Gisele Bündchen ou Barata. É possível. Mas é verdade, gente. Não adianta eu querer olhar pro espelho e achar que eu vou ter 1,80 m. A única coisa da Gisele que eu consigo, se eu pintar o cabelo, eu fico loira. O resto não vai rolar essa vida. E aí a gente tem que alinhar expectativa e realidade. Então eu quero que vocês digam para mim como encontrar o equilíbrio entre cuidar da saúde e não se tornar refém da aparência. Lígia. Vou voltar. Socorro, né? Você viu que essa respiração dela foi um socorro. Eu vou voltar na questão do autoconhecimento e amor próprio, tá? Eu acho que a melhor forma da gente encontrar algo parecido, porque equilíbrio também não existe, tá? Equilíbrio é ilusão. É uma tentativa de equilíbrio, tá? É porque equilíbrio não é estático. Exatamente. Por que a gente não cai da bicicleta? Porque a gente está em movimento. Exatamente. Ai, que bonito, né, gente? É mais bonito do que a minha frase do biscoitinho. Então, o amor próprio vai conseguir ajudar as pessoas a ter um limite entre o que eu posso fazer para me sentir ainda melhor sem me prejudicar, sem prejudicar a minha saúde, sem a minha unha começar a cair. Gente, unha cair, né? Que deformar. tristeza. Bruna, e você? Se você puder deixar uma mensagem aí do equilíbrio em movimento. Bom, o movimento é a base de tudo, né? E eu falo que a vida é movimento.
né? Então, primeira coisa, a pessoa procurar se movimentar, né? E buscar ajuda profissional como um todo, né? Ela não querer fazer as coisas sozinha, não pegar as coisas da internet e querer reproduzir, né? Porque ela não sabe se aquilo é para ela. Cada Exatamente. pessoa tem a sua individualidade, né? Então, ela precisa se conhecer, precisa saber do que ela realmente precisa, né? Então, isso é muito importante, né? Movimente-se, né? Isso que eu falo, vida é movimento. Então, com cuidado e com ajuda profissional. Muito bem, meninas, gratidão pela presença de Foi um vocês. prazer. Eu preciso Prazer. chamar um intervalo. Deixe seu @, Lígia. @psico_Lígia Lima. Olha, psico_Lígia Lima. Deixe seu @, Bruna. @brunaviana.personaltrainer. Muito bem, pessoal. E no próximo bloco a gente volta com o Café com o Especialista, com a minha querida Neia, que me deu essa caneca maravilhosa. Vamos lá para o intervalo. A gente volta já já. Projetos de segurança, instalação e manutenção de sistemas contra incêndio, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, extintores, alarmes de detecção de incêndios, hidrantes e sprinklers, além de uma linha especial de produtos para segurança. Fireworld Taubaté, engenheiros e especialistas à disposição da segurança de sua empresa e de sua família. Mais de 15 anos de experiência realizando projetos completos de Corpo de Bombeiros. Fireworld, porque a vida é uma responsabilidade de todos. Sua carreira merece mais que teoria. Merece prática, acompanhamento e uma formação que realmente te prepara para o mercado de trabalho. Oferecendo cursos, pós-graduações, eventos e treinamentos com professores qualificados e atuantes no mercado. No IP Educacional, cada aluno recebe atenção, aprende na prática e se prepara para fazer a diferença como profissional. IP Educacional, o próximo nível da sua carreira começa aqui. A técnica Ciclut de doutora Vânia Leissan foi criada para trazer benefícios e resultados reais. Os benefícios da Ciclut são para tratar da gordura localizada, celulite, flacidez e redução de medidas. Além disso, o nosso protocolo é totalmente... Voltamos então ao nosso Café Sem Filtro. E como eu falei para vocês, hoje eu tenho uma presença muito especial, porque além dela ser uma profissional assim irretocável, ó, falei bonito agora, bonito, né? Eu falo bonito quando eu quero, falo cagada, mas falei irretocável também. Ela é uma amiga, gente. Então, assim, quando a gente está dentro da casa da gente, a ideia do programa é essa. É eu receber as minhas amigas e receber quem vai ser as minhas amigas, os meus amigos, para quê? Para tomar um café, para bater um papo, para ter um biscoitinho, para ler a sorte. Então, eu quero receber com muito carinho a Neia, do IP Educacional, minha amiga, acima de tudo, que eu amo de paixão. Neia, seja muito bem-vindo ao nosso Café com o Especialista, e a gente vai aqui conversar. Eu vou te fazer algumas perguntas. Eu já conheço tudo, mas eu conhecendo tudo e sabendo quão fantástica a Neia é, eu queria trazê-la justamente para você também conhecer e você ver o que é uma mulher... Érica Hilton, queridona, assiste essa entrevista, que você vai saber o que é ir pro chão de fábrica. Vou contar como eu te conheci. Vou contar como conheci. Gente, cada frase é um flash. Conheci Neia porque... Lembra que eu falei que ser de modelo, você consegue, assim, um procedimentozinho mais barato? Lá fui eu fazer uma audiência no Procon. Miriam, no Procon. E aí, porque eu fazia muita audiência Procon. Claro, TIM, Viva, essas telefonias, né? E aí, tô passando na frente de uma estética que dava aula de estética, né? E tava uma plaquinha escrita assim, precisa-se de modelo. Eu falei, beleza, lá vou eu. Cheguei lá e falei, oi, vocês estão precisando de modelo? O que é ser modelo? Porque eu quero ser modelo. Aí eles, não, porque a gente tem alguns cursos e a gente precisa de pessoas para servir de modelo, entre parênteses, cobaia. Aí eu falei, beleza, eu queria fazer a minha micro na sobrancelha, nunca tinha feito. Aí então eu falei, então marquei, agendei, fui lá. No dia eu cheguei para a professora e falei assim, primeira coisa, eu sou advogada. Se você errar na minha sobrancelha, eu vou processar você e a escola. Eu era assim, viu, gente? Eu era bem mais sem filtro do que eu sou hoje.
Aí o que que ela fez? Ela botou Neia, que era professora de designer de sobrancelhas da escola, porque Neia não iria errar, e Neia estava fazendo o curso de micropigmentação. Muito bem, coloquei a touquinha, deitei lá na maca, olhei para a cara de Neia, que veio acima de mim, e falei assim, eu sou advogada, hein? Se você cagar na minha sobrancelha, eu te processo essa escola. Ela regalou o olho, olhou pra mim e falou assim, não, vai dar tudo certo, amor. E deu tão certo que a gente é muito amiga hoje, inclusive. Então, eu quero receber mesmo você com todo carinho. Isso já faz quantos anos? Eu não tinha João Felipe? Deve fazer uns 20 anos, minha gente. Então, faça a sobrancelha como modelo, que você vai virar amiga da pessoa que fez, se ela não fizer cagada na sua sobrancelha. Óbvio, mas isso a gente fala em outro programa dos seus direitos do consumidor. Neia, então vamos começar. Você é dona do IP Educacional e eu quero saber um pouco como começou. Eu sei, mas eu quero que o público saiba. Como começou o IP Educacional e o que te moveu a criar o Instituto? Primeiramente, muito obrigada. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, esse seu projeto. Já é um sucesso, eu fico muito feliz com isso. Então, gratidão, muito obrigada. E vocês viram, né, gente, a responsabilidade que ela jogou no meu colo logo quando a gente iniciou, né? Ó o medo, né? A preocupação. Mas deu ficou tudo bom, certo, não, ficou bom. certo, né? Mas certo. Então, o Instituto Promover, que era na época, né, o IP Educacional hoje, ele surgiu de uma dor, de uma frustração que eu tinha. Eu estava iniciando na estética e, assim como eu, como outras várias alunas, sempre buscando mais conhecimento. E para ter atualizações, tudo eu tinha que ir para fora, tinha que ir para Campinas, São Paulo. Aí na brincadeira com as colegas, eu falei, não, gente, é impossível, né? Como que pode, né? A gente não ter uma escola com, né, com cursos, né, e aperfeiçoamentos de qualidade, que então até vou fazer uma escola, vou montar uma escola, vocês vão ver só, ainda vou montar uma escola. E nessa brincadeira... Brincadeira, gente, brincadeira ó, que Deus ouviu, brincadeira. né? E se tornou A realidade. questão é aquilo, não fala pro universo, você fala pro Jogou universo, pro universo. filha, volta assim a galope. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Aí surgiu o Instituto Promover, nós fazíamos cursos profissionalizantes, cursos livres, e somos reconhecidos, né, por excelência, pela qualidade do nosso ensino em relação à estética. Depois disso surgiu o IP Educacional, né, Que aí já foi um filho maior, né? Então, assim, estava pequeno ali o Instituto Promover, nasceu a IP Educacional. Conta a história do IP que você contou para mim, eu achei tão bonito. Conta. Então, o IP, em 2019, a gente fez uma parceria com a Unitelos de Campinas, uma faculdade, e foi um desafio, um grande desafio, né, para a gente ter essa parceria e trazer pós-graduação. E nessa pós-graduação, nós já tínhamos excelência em relação à estética, mas veio também a área da enfermagem, algo novo para nós, né? E nesse período, a gente foi aprendendo muita coisa, desenvolvendo muita coisa, né? Aí nós vimos a necessidade de modificar um pouco o nome. Aí surgiu o IP Educacional, porque não era só focado na estética, né? Então, acrescentamos a área da saúde, enfermagem, o bem-estar, outros cursos em relação ao bem-estar. Então, vimos a necessidade de o IP Educacional, que nada mais é do que o Instituto Promover Educacional, né? Exatamente. Porque entrou outras áreas ali. Exatamente. E tem outras áreas que provavelmente, futuramente, vai entrar aí também. E varreu o chão, né, Neia? Porque eu conheço, gente, eu conheço a Neia há 20 anos, eu passei por todos os lugares onde ela teve o instituto. Neia varreu o chão, Neia pinta a parede, Neia faz o que... Viu, Erika Hilton? Vem pintar uma paredinha aqui com a gente, você vê que o patrão, ele pinta a parede sim, ele lava o banheiro sim, ele limpa o vaso sanitário que os outros vão usar sim, não é? Na hora que você estava falando, eu estava concordando, quantas vezes, né? Minha filha, até hoje, né? Parede, ué. É isso, né? E hoje, gente, eu achei tão lindo quando eu fui. Vamos visitar a Neia, vamos lá tomar um café com ela. Eu achei tão lindo. Ela tem uma área lá de uma das formações que é o UTI, né? O UTI do bebezinho, UTI neonatal, né? Tem um bebezinho lá, é bonitinho, é bem legal. Tem onde nasce o bebê também. É legal. Quem gostar, eu gostei. Eu gostei muito. E hoje vocês têm mais de 5.000 alunos formados. Neia.
é uma responsa, hein? O que esse número significa para você? Significa muito, né? São pessoas que foi atrás de um sonho e nós fizemos parte desse sonho, né? E com qualidade, e ver o crescimento dos nossos alunos. Então, isso para nós não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E o bonito, né, minha gente, é que é curso profissionalizante. Você saber que você está ali contribuindo para formar um profissional. E, inclusive, para formar os valores desse profissional. Porque da onde esse profissional vem, ele vai aprender a ser ético ou não. Sim. Ele vai aprender a puxar o tapete do coleguinha ou não. E isso não é a escola que ensina, é o exemplo que a escola dá. Se ele vê que o dono puxa o tapete do coleguinha, que o dono é antiético, ele vai achar o quê? Eu só vou crescer nessa área se eu for assim. E a Neia, minha gente, ela é esteticista de formação. Aliás, gente, maravilhosa, viu? Massagem dessa mulher é que ela não faz mais hoje. Mas eu peço sempre, né? Eu falo, ai, faz uma massagem minha. Hoje ela não faz. Hoje ela não faz mais. Mas isso que é o bonito, é você ver uma pessoa que sabe do que ela tá falando, mas isso cresce de uma tal maneira que transborda. E quando transborda, porque eu sinto que é isso, é o transbordar. Quando eu tô aqui, eu tô lá, tô crescendo, tô me profissionalizando, tô estudando, chega uma hora que eu transbordo. E quando esse transbordo é o ensinar o outro. E é isso. É quando eu transbordo que eu quero que o outro tenha aquilo que eu tenho também. E assim a gente consegue todo mundo crescer, propagar esse conhecimento, não é? Diga para mim, para quem está nos ouvindo aqui, seja ao vivo, seja no gravado, e pensa em se especializar. Aí, o que diferencia o IP educacional de outras instituições e quais são os cursos que hoje vocês oferecem para essas pessoas e como as pessoas podem te encontrar? Então, a nossa escola, que a gente preza muito, a qualidade de ensino, isso com certeza. A busca de ótimos professores, então nós temos professores especialistas, mestres e doutores. Investimos também, então sempre investimos na qualidade e no melhor para o nosso aluno, isso é primordial. E o acolhimento, né? Como você me conhece, o meu aluno, nossos alunos, não vemos eles como um número, né? Exato. Mas sim fazer parte da nossa família. O aluno, ele é acolhido. Ele é acolhido. Então, assim, a gente pensa em todos os detalhes, no café, no recebimento. A gente tem uma área de descanso, porque nós trabalhamos com vários enfermeiros, né? Então, os enfermeiros chegam do plantão. E é pauleira, você chega de um Exatamente. plantão de 12 horas, Direto. 24 horas. Exato. E aí você tem um lugar que ele é preparado, porque eu já conheci a área do descanso, que ele é preparado para você. Você se sente, então, em casa. Exatamente. É isso, né, Neia? Isso é o nosso diferencial. Muito bom, Neia. Ai, acabou o nosso tempo. Viu? Passa tão Muito rápido, né? Muito rápido. Mas, gente, a Neia, ela é terapeuta, para quem não sabe. Então, eu quero que você volte, claro, várias vezes pelo Instituto. Mestre Reiki, terapeuta. Então, assim, claro que eu quero que você volte também com assuntos do Instituto. O Instituto recebe modelos, viu, gente? Eu fiz uns fios de PDO que estão maravilhosos aqui como modelo lá na Neia. Deixa o seu arroba. E antes de você deixar o seu arroba, eu quero que você deixe uma mensagem. Para, às vezes, aquela mulher que está assistindo a gente fala assim, nossa, de repente eu posso ser também uma esteticista, né, alguém da área da enfermagem. Então, deixa uma mensagem para essa mulher, para esse homem e diga seu arroba. O arroba é IP educacional, IP enfermagem, né? São dois na área da enfermagem. A minha mensagem é o quê? Na minha vida, eu fui atrás do meu profissional aos 33 anos. Então, já era mãe, já tinha criado parte dos meus filhos, que já eram grandes. Nunca é tarde. E até poucos anos atrás, eu ainda estava fazendo a minha segunda graduação, fazendo pós-graduação. Então, nunca é tarde. Olhe para você, o que você busca? O que você quer da sua vida? Vá atrás. Que seja aos 30, aos 40, aos 50. Eu estou com 52 anos, ainda estou terminando uma outra graduação. Nunca é tarde. Busque. Busque o que você quer. Não desista. Nada é fácil.
Nada é fácil, mas a gente tem que ter persistência. Muito bem, gratidão Obrigada, mais amor, uma muito vez por obrigada. você ter vindo aqui. Gratidão imensa. Gente, 52 com carinha de 34, né? Ah, até parece. Gratidão mais uma vez por você ter vindo aqui. Vai voltar várias outras vezes, porque é um assunto inesgotável, o empreendedorismo, não é Sim, verdade? sim. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui ao vivo, online. Agradeço mais uma vez os nossos patrocinadores, que eu não chamo de patrocinadores, eu chamo de parceiros. Por quê? Porque são pessoas que abraçam essa causa de você poder falar sem filtro, de você não precisar ter tabu, não precisar ter filtro. Você fala o que você quer. Aqui é o lugar que a gente fala o que a gente quer. Eu digo que eu vou sair presa, mas eu saio feliz, meu povo. Então eu quero agradecer Tiago da Sofa Zero, Felipe da JVB, a Bruna que esteve aqui conosco, personal trainer, a Camila da Fenon, a Carol da Fábulas, o Eric da Fire, a Mariana Paiva da Prudation, o Xaxá da Fireworld, o Gleison do Café Braseiro, a Neia que esteve aqui esse último bloco conosco da IP Educacional e a doutora Vânia, que é biomédica e esteta. Então eu espero você semana que vem conosco, 11 horas em ponto, horário de Brasília, meu povo. Um grande beijo e até lá!